Boa noite, irmãos, graça e paz de Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, nesse nosso momento de aprendizado da Palavra de Deus. Convido você desde já a estar atento, tirar as suas ocupações, seus afazeres e se concentrar na meditação para que você possa crescer espiritualmente. O nosso muito obrigado, desde já a nossa gratidão a Deus pela sua vida. Rogamos ao Senhor as suas infinitas bênçãos para que você cresça, a fé, firme seus passos na rocha que é Cristo. Nessa oportunidade, nós vamos estudar um pouco sobre a porta estreita e o caminho estreito, porta apertada, porta que diferencia-se da porta larga e do caminho espaçoso. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 a 14, diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Veja bem, na nossa meditação nesse dia, quero pensar com você nosso processo de continuidade. Nós temos visto e aprendido um pouco sobre as parábolas. E mesmo quando não tem um nome parábola, há algumas referências bíblicas que elas tratam sobre esse tema. É uma parábola, é uma símile, uma comparação, uma analogia. E quando olhamos porta e caminho, nós pensamos a que se refere? O que Jesus está querendo ensinar? Notem vocês e percebam que Jesus vem apresentando o seu ministério, o plano para que as pessoas possam seguir. E como um bom mestre, Jesus era o mestre por excelência, é o mestre por excelência. Ele trata aqui, no princípio do seu ministério, sobre as evidências do reino. Ele ensina a todos os seus discípulos a compreenderem o que se espera daquele que lança a mão no arado, aquele que aperta os passos para seguir a Cristo. E o mestre, ele tem a ciência de que traz aos seus liderados uma perspectiva muito clara de como será o seguir a ele. Todo mestre tem os seus pupilos, os seus alunos, os seus seguidores. E Jesus, da mesma forma, traz a orientação para que eles entendam o que é que ele espera que os seus seguidores façam. Ele diz para esses homens e mulheres que é necessário conhecer os princípios do reino, como se deve orar, como devemos perdoar, o que devemos buscar como evidência de um reino valioso, os tesouros na terra, que a gente não fique ansioso ou preocupado, mas lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, Jesus usa duas figuras, porta estreita e caminho pequeno, caminho estreito também. Então, nós entendemos que quando Jesus se refere à porta estreita, ele está dizendo, olha, aquele que vem após mim, aquele que quer me seguir, ele quer um acesso ao Pai, ele quer chegar-se a Deus. Seja você conhecedor ou não dessa verdade, nós precisamos entender que chegar até Deus é importante conhecermos como isso se dá. Ninguém busca algo em que ele não espera encontrar de uma forma em que ele entenda como os princípios. Então, a porta estreita é o acesso a Deus. Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E caminho estreito, na tradução aqui, significa andar com Jesus. Então, o caminho e a porta, eles são comparações para que a gente possa entender a seriedade que é seguir a Cristo, como nós vamos até Deus. E Jesus deixa claro que no primeiro olhar, aparentemente e sem um aprofundamento, a gente entende que haverá perdas. Seguir a Cristo
requer de nós renúncia. Muitos vão até Jesus, mas pensam que pode ir de qualquer forma. Chegar-se a Ele, chegar até Deus, implica, em primeiro momento, na visão mais otimista, que vai ter restrição de percurso. Vai ter que ter um entendimento de um tolhimento nas nossas vontades para que a felicidade possa acontecer quando desenvolvermos a nossa comunhão com o Pai. Ou seja, não é viver engessado nessa vida, mas pensar-se que tudo aquilo que é valioso para nós, que passa no nosso coração, na nossa mente, tem que ser agora avaliado por um outro ângulo, um outro prisma. Então, na primeira fase da nossa interpretação bíblica, nós vamos entender que é um erro pensar que cada pessoa pode seguir a Cristo sem um aprofundamento, sem um relacionamento próximo com Ele. Por que isso acontece? Porque é necessário intimidade. E você sabe que quando nós amamos alguém que é próximo nosso, a gente quer ter um relacionamento estreito. Olha aí a palavra estreito novamente aparecendo. Então, seguir a Cristo, seguir a Jesus, não implica de forma alguma a perda da nossa liberdade, mas uma liberdade que é concentrada em algo que é produtivo, algo que cresce, que desenvolve-se dentro de nós. Nós optamos em seguir a Jesus, e Jesus deixa bem claro isso, que seguir a Ele com o intuito de chegar até o Pai, traz para nós um conhecimento mais profundo de quem é Deus. Jesus veio apresentar Deus, Ele veio mostrar o que é o homem, mas ao mesmo tempo dizer quem é Deus, o que é que Deus espera dos seus seguidores. Então, seguir Jesus não é fazer uma lista do que pode e do que não pode fazer. Não está pautado nem baseado em regulamentos, em normas, mas princípios que aconteçam no coração. Então, que tipo de relacionamento nós queremos? Ou que Deus espera que nós tenhamos com Ele? Primeiro, é um relacionamento exclusivo. Entenda você que ser exclusivo de Cristo é entender que nós fomos chamados para sermos dele. E essa é uma das grandes novidades que as pessoas não esperam praticar. Nós queremos seguir a Deus, mas não há no entendimento nosso de mudança de vida. Então há choques, há crises, há conflitos que nascem no coração do homem. E eu coloquei aqui, para a nossa meditação, uma ideia mais plena do que é isso. Ou seja, Jesus exige que os seus discípulos que pretendem segui-lo, que pretendem andar com ele, analisar como essa caminhada, esse caminho e essa porta vão se desenvolver. Primeiro, quando uma pessoa não quer ter relacionamento com Deus ou com outra pessoa, o que acontece é que ele diz assim: olha, eu não vou me envolver num relacionamento porque eu vou perder a minha liberdade. Mas notem vocês que no mundo, quantas pessoas solitárias estão presas. Não é o fato de se agregar ou se ajuntar ou ter um relacionamento mais duradouro com alguém que passa a ideia de que ele não é livre. Ele não consegue isso estando juntos ou estando separados, porque a liberdade é uma questão de opção. Eu sou livre quando eu pego a minha vida e entendo como ela deve ser colocada à disposição de outro. Jesus espera isso de nós, um compromisso. Parece que nós possamos perder algumas coisas, porque nós abrimos mão de alguma coisa que queremos fazer para que o outro prevaleça. Na nossa relação com Deus, Deus espera de nós uma dependência para que a nossa liberdade possa acontecer. Por isso que Jesus diz para os discípulos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós seremos livres de nós mesmos e seremos agora aproximados com o Pai. Jesus abriu mão do céu. A primeira coisa que nós vemos é ser alguém em relacionamento com outro implica necessariamente abrir mão de algo que nós conseguimos e consideramos valioso. Jesus abdicou do céu,
ele deixou a sua glória, ele deixou a sua vontade prevalecer para que pudesse vir à terra e morrer e salvar-nos e resgatar-nos. Jesus tem paciência conosco, sabe por quê? Porque quando nós buscamos a Deus, nós sabemos que somos falíveis, não conseguimos suprir nem apresentar-se ao Senhor com o melhor do que temos. Por isso que muitas pessoas negam a Cristo ou não se envolvem com Ele, por causa da sua falta de conhecimento do Senhor. E eu coloquei aqui para o nosso estudo 4 princípios para que a gente possa seguir a Jesus e encontrar-se com o Pai, encontrar-se com Deus. É o lugar onde nós almejamos. Nós somos convidados pelo Filho de Deus a andarmos na trilha, no caminho, na vereda, que nos leva a uma compreensão total daquilo que somos. Então, primeiro princípio para seguir Jesus, as 2 estradas, os 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da perdição, ou a porta que se abre para seguir e conhecer a Deus e aquela que nos afasta de Deus, elas são pautadas nesses princípios. Primeiro, conhecimento verdadeiro sobre Jesus. Se alguém tem uma fé depositada no Filho, ele deve ser o centro da sua vida. Não pode haver compartilhamento. Jesus mesmo diz, olha, não podemos seguir a 2 senhores, porque há de devotar-se a um e aborrecer ao outro, ou seguir a um e abandonar o outro. E essa experiência que nós temos de conhecer a Cristo deve ser uma experiência de integridade. Por quê? Ora, se nós não seguirmos a Jesus com o objetivo de chegarmos até Deus, e esse seguir estiver pautado em falsidade ou em mentira, logo seremos desmascarados e a nossa vida não terá um sentido pleno, perfeito, alegre. Então, o ser humano, ele precisa chegar-se a Cristo, conhecê-lo como Ele é, quem Ele é, porque Ele veio buscar e salvar-nos de nós mesmos e do mal. Segundo princípio que eu coloco aqui é consistência ou perseverança. Por quê? No caminho as frustrações ocorrerão. Você sabe muito bem que elas são colocadas diante de nós para que possamos prevalecer. Como é que nós queremos ter paciência se não houver conflitos? Como é que nós aprendemos a depender de Deus se não houver algo que possa tornar e impedir a gente de conhecê-lo? Essas circunstâncias que acontecem, ela causa em nós uma perseverança, uma consistência, uma persistência, para que aquilo que se desenvolva em nós seja algo pautado na prática. Já falei isso em outros vídeos, em que muitos desesperam-se e abrem mão de continuar por causa de algumas coisas pequenas que surgiram ao longo da caminhada. O terceiro princípio é verdade e justiça. Lembrem vocês que não adianta para nós seguirmos a Jesus por meio de coisas erradas, equivocadas. Ora, a gente pensa até que está certo, mas temos dado jeitinho na nossa vida para que possamos ou disfarçar o que tem acontecido na nossa vida. Isso é falha total, porque improviso e coisas que influenciam a nossa vida, elas gastam o nosso coração em coisas que não são edificantes. Nós não podemos ter à disposição no caminho de atividades ou outras coisas que sejam ilegais e aquilo manchem o nosso caráter transformado pela palavra. Por isso que Jesus, antes de falar do caminho, antes de falar de nós alicerçarmos a nossa vida na rocha, ele conta como é o reino. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. Então essa consistência e a perseverança é colocada diante de nós para que a gente possa trilhar e dizer: Senhor, é luta, é difícil, tem muitos empecilhos, mas o Senhor é a minha força. Eu vou ultrapassar todas as barreiras, todos os bloqueios que se lancem ao longo da minha jornada no intuito de conhecer ao Senhor
e o Senhor me conduzir até o Pai. E em quarto lugar, nós temos que entender que a nossa porta, o nosso caminho, tem que nos dar a consciência de novo nascimento. Jesus não convida os incrédulos, ele convida as pessoas que já nascem no coração o princípio da fé, para que possam desenvolver-se e crescer ao lado dele. Por isso que a porta estreita, ela simboliza aqui a medida correta, é a quantidade necessária que eu tenho que trilhar levando comigo. É como se nós tivéssemos apenas um caminho muito apertado e essas coisas que nos impedem de seguir ao Senhor levariam-nos a tirar a atenção. A gente não estava focado. Por isso que Paulo vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E quando Moisés está lá diante do Mar Vermelho, ele diz assim, olha, tem as montanhas, tem o deserto e tem Faraó com seu exército, com seus cavaleiros, que vem contra Israel. E quando Moisés clama a Deus por causa da insistência do povo, Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, olhe para frente, olhe adiante. E essa consciência do novo nascimento é assim. Ela faz com que a minha vida e a sua possa ter um entendimento claro, a consciência tranquila de estarmos vivendo no limiar da nossa ação, né, do novo nascimento. E quando os discípulos chegam até Jesus, logo após aqui, eles dizem assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Capítulo 8 de João diz isso. E Jesus diz assim, olha, como dizes, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. O caminho que eu lhes digo é o caminho da verdade, da justiça, do temor a Deus. E diz assim, olha, estou convosco há tanto tempo e não me tendes conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. As pessoas querem ir até Deus e rejeitam o Filho. Ele diz, quem não tem o Filho, não tem o Pai. Aquele que se aborrecer de mim, aquele que tiver vergonha de mim, eu me envergonharei diante de Deus por ele. Nosso caminho é estreito, irmãos, porque ele é único. O caminho que nos leva a Deus não há trajetória melhor. Jesus preparou-nos por meio dele, porque ele é o único acesso até o céu. E isso é formidável da gente perceber, porque a nossa natureza, ela não trilha apenas um caminho. A gente quer outros atalhos, a gente quer chegar mais rápido, quer chegar a qualquer forma, mas isso não convém àqueles que têm a primazia de servir a Jesus. Deus espera de nós, por meio dessa condição, que sejamos pessoas ávidas, desejosas de servi-lo com integridade. Algo que ocorreu na nossa vida quando encontramos o Senhor ao longo da nossa jornada, do nosso caminho, e fomos até Ele motivados não apenas por premiações que nos levaria até o céu, mas para termos um relacionamento com Ele. Por isso que o Evangelho é tão singular na vida de um ser humano. Ele muda a trajetória. Antigamente se pensava acerca do pecado, que pecado era errar o alvo. Ou seja, nós tínhamos um destino, mas ao longo da caminhada nós nos afastávamos. Não, pecado é aquilo que nos afasta de Deus por meio daquilo que nós não temos como alvo. Não é errar o alvo, é não ir e seguir esse alvo que é dito por Ele. E esse momento em que os discípulos aprendem aqui com Jesus no Sermão do Monte, o fim do Sermão do Monte, ele diz, olha, quando Jesus acaba de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas, porque ele tinha a doutrina correta, ensinava como quem tem autoridade. Então eu queria fazer alguns desafios para você. O primeiro é você ler esse texto e perceber as variantes que ocorrem ao longo dessa trajetória. Primeiro, quando Jesus diz entrai pela porta estreita, Ele está dizendo para nós que seguir a Ele implica em renúncia, mas ao mesmo tempo implica no caminho correto.
Porque logo após ele dizer, entrai pela porta estreita, ele diz assim, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Ele se coloca como aquele que nos leva ao céu, mas leva-nos ao céu observando que há caminhos perigosos. É isso que o Salmo diz, há caminhos que ao homem parecem ser caminho direito, mas ao final dele é caminho de morte. E quando ele diz, olha, são muitos os que entram por ele, ele especifica uma multidão. Muitas pessoas não dão com o caminho correto. Tentam fazer com que qualquer forma desse caminho possa levar até Deus, mas não é. Nem todos os caminhos levam a Deus, como alguns conceitos nesse mundo. As pessoas dizem, não, mas Deus nos quer que a gente tenha felicidade, que sejamos felizes e façamos qualquer coisa, dá certo no final. Não dá. Só Jesus tem poder de nos levar até Deus e nos fazer com que Ele nos dê a vida eterna. Também ele diz assim, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que entram, que acertam com ela. Veja que enquanto necessariamente a multidão procura a trajetória mais fácil, há um grupo mais consciente do seu papel, que sabe o que é exclusividade. Nós somos o povo eleito, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não compartilhamos o nosso coração com coisas que não agradam a Deus. Não somos desafiados por Cristo a compor o exército da multidão que se perde ao longo da jornada. Não, nós não podemos imitá-los, não podemos associarmos-nos com eles, porque estão perdidos, estão alheios ao conhecimento de Deus, que Jesus vem para revelar. E por último, ele diz assim, são poucos os que acertam com ela, não numa questão de um grupo seleto, mas um grupo que optou em sua vida a trazer o seu ato de liberdade e colocar aos pés de Jesus. Quando nós fazemos isso de forma voluntária e consciente, nós somos aprovados por Deus. Não constrangidos, mas atraídos a Ele. Não forçados, mas de ato voluntário, característico daquele que faz aquilo que sabe que é melhor. Mas você pode dizer, mas pastor, muitos estão aí perdidos e pensam que é o melhor. É verdade. Mas eles estão iludidos, cegos, porque o príncipe deste século cegou os seus entendimentos, seu entendimento. O que é que nós podemos entender ao longo desse conhecimento? É que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que reflete-nos o caminho que devemos trilhar. Quando olhamos para o lado, tiramos o foco de Cristo, nós erramos com facilidade. Lembre um exemplo bem brusco, quando uma pessoa vai a algum lugar e ele não conhece, uma cidade grande, uma grande metrópole, e soltam essa pessoa lá no centro e diz assim, olha, bairro tal você vai me encontrar, ou aquela localidade é fácil de você se deslocar aqui na cidade. Com certeza a gente não vai acertar com facilidade. É preciso a gente ter uma direção. E quem é que dirige os nossos passos e nos guia? O Espírito Santo. Por meio de quem? Da palavra. É como se tivesse uma bússola, um mapa, dizendo ao local exato. Ele vai por essa rua, siga essa estrada, vá por esse caminho. E quando nós perguntamos a alguém, eu faço muito isso quando eu viajo, eu não conheço muito a cidade, vou passando, eu paro, pergunto a alguém que tem facilidade de conhecimento ali, e eu digo a eles, olha, onde é que fica a estrada tal, ou lugar tal? E a pessoa me explica com conhecimento, com nuance de detalhes. Ele diz, olha, vai nessa rua, siga assim que você vai se deparar com aquilo que você quer.
E por que é que nós, que não conhecemos, muitas vezes não buscamos aqueles que conhecem? E perguntamos a eles, e questionando-os, dizemos assim: olha, me ensine, porque você já sabe. Quando alguém conhece a palavra, ele tem o prazer de ensinar. Quando alguém tem a convicção do caminho, ele tem a alegria de orientar os outros. E é assim que Jesus nos ensina. Ele ensina aos seus discípulos no meio da multidão. Os discípulos aprendem. Muitas vezes a multidão está dispersa porque está dando atenção a outra pessoa. Conversas paralelas, atenção compartilhada. Jesus diz: não, isso é porta larga, isso é caminho espaçoso. Não entre por esse caminho, que isso é perigoso. Quando nós ouvirmos a palavra, temos que recebê-la com alegria, assim como aquela semente que cai na boa terra. E eu quero pensar com você, para a sua vida e para a sua família. Você tem compartilhado a palavra de Deus com os outros? Os discípulos, quando Jesus é assunto aos céus, é o que eles fazem. Eles trazem todo o conhecimento recebido pelo Senhor Jesus e disponibiliza para outras pessoas. Então, o caminho e a porta, elas estão diante de nós. E se a gente percebê-las com toda a característica de alguém atento, nós vamos querer trilhar o caminho apertado, a porta estreita. Porque a porta nos dá acesso ao Pai e o caminho nos leva junto com Jesus. E assim nós nos depararemos com alguém que nos conduz, porque ele sabe o que é melhor. Ele sabe para onde está levando. Ninguém que em sã consciência consegue levar alguém para o mal se ele não estiver totalmente envolvido por aquele mal. Mas quando alguém vai fazer o bem e quer ensinar a outro, ele traz alegria, ele traz contentamento, porque ele está reproduzindo, ele está repassando um conhecimento que tem modificado a sua vida. E os caminhos e as portas da vida devem nos levar para perto do Pai, para perto de Deus. Que Deus dê a você conhecimento de Cristo, consistência e perseverança, viva você em verdade e em justiça e tenha você consciência de que operou no seu coração um novo nascimento. Que Deus te abençoe, edifique a sua vida, fortaleça o seu caminho e dê a você alegria de compartilhar o que Jesus tem trazido ao seu coração e à sua mente. Só assim a gente vai viver consciente de andarmos pelo caminho estreito e o caminho apertado e a porta estreita. Que Deus te abençoe, tenha você um dia especial na presença do Senhor. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, a fazer seu pedido de oração e também fazer um feedback conosco, né? Dizer a nós como tem chegado esse vídeo, se ele tem sido promissor, abençoador na sua vida, na sua casa, para que a gente possa melhorar. Talvez algumas coisas a gente queira fazer, mas ainda não consegue. Então, precisamos da sua ajuda, do seu feedback, da sua resposta a tudo aquilo que estamos trazendo ao seu coração, tá bom? Que Deus abençoe, fortaleça o seu caminho e tenha você um dia abençoado na presença do Senhor.